Olá, seja bem-vindo à disciplina Microbiologia Teórica aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o campus Rio Pomba, e hoje nós vamos falar um pouco sobre crescimento e enumeração de micro-organismos. Para falar desse tema, nós vamos começar tratando de um conceito bastante importante, que é o conceito de crescimento microbiano. O que é o crescimento microbiano? Então, uma ideia errada que as pessoas podem ter quando a gente fala de crescimento é que o crescimento microbiano ele vem a partir do aumento do tamanho das células. Na verdade, quando a gente fala de crescimento microbiano, a gente sempre vai estar falando de aumento do número de células. De uma célula gera outra, que gera outra, e com isso nós vamos ter o aumento do número de massa de células. Né? Então a gente sempre, quando falar de crescimento bacteriano, nós vamos estar falando do aumento do número de células e não do aumento. Eventualmente as células bacterianas e mesmo fúngicas podem aumentar de tamanho, mas isso é pouco relevante, né, no contexto do crescimento das culturas. Mas como é que acontece esse processo de multiplicação de células? Né? Bom, para os fungos, né, e para as algas a gente conhece bem esse processo, o processo de mitose, nós já estamos habituados a esse processo, já estudamos ele em outras disciplinas. Mas para a bactéria o que acontece é a fissão binária, onde uma célula vai dar origem a duas células. Sempre uma célula vai dar origem a duas novas células, por meio de um processo bastante simplificado, né, mas ao mesmo tempo extremamente complexo, que é o processo de divisão celular. Nesse processo de divisão celular por meio da fissão binária, ela tem início com a elongação celular e com a duplicação do DNA. Logo em seguida, a parede celular e a membrana plasmática começam uma constrição central, né, justamente começando a separação da célula em duas. Né? Essa constrição central ela se prolonga até que se formam as paredes intermediárias, separando completamente as duas células e também as duas cópias de DNA. E por fim, ao final desse processo, essas duas células se separam. A gente vê já nessa célula o início do processo de divisão celular, ou de fissão binária, como é conhecido esse processo, em que a gente vê uma fotomicrografia, né, eletrônica de transmissão, né, colorida artificialmente, para a gente poder diferenciar aí o início do processo de constrição central, né, da parede celular, que a gente está vendo, e as moléculas de DNA duplicadas sendo separadas em duas novas células. Né? Nesse processo de crescimento, existe um conceito que é muito importante, que é o conceito de tempo de geração. O tempo de geração ele é um conceito que nos ajuda a entender o crescimento bacteriano e ele significa, né, o tempo necessário para que o processo todo de divisão celular aconteça. Porque a cada etapa ou a cada tempo de geração, a população bacteriana dobra. Né? Só que esse tempo de geração, obviamente, ele vai variar de acordo com o micro-organismo e de acordo com o ambiente no qual esse micro-organismo está exposto, de acordo com o meio de cultura, de acordo com a presença ou ausência de antibióticos, com a presença ou ausência de outros organismos. Então, o tempo de geração normal de uma bactéria varia em torno de 1 a 3 horas. Né? Para a bactéria Escherichia coli, que é uma conhecida nossa de longa data, esse tempo de geração ele gira em torno, na verdade, de 20 minutos, ou seja, em 7 horas ela pode gerar 1 milhão de bactérias a partir de uma única célula. Então veja que esse tempo de geração é a capacidade de uma célula se transformar em duas, né? E se a gente levar esse conceito para toda a população, o tempo de geração é o tempo que a população toda demora para dobrar o seu tamanho, né? Ou para que todas as células que estão no meio de cultura determinado possam dobrar o seu número. Então, o tempo de geração para Escherichia coli ele chega a ser tão rápido quanto 20 minutos. Então, a gente viu esses conceitos iniciais, né? E esses conceitos iniciais nos levam para uma conclusão muito importante, para uma conclusão que caracteriza o crescimento bacteriano de uma maneira matemática, mas também que nos ensina muito a respeito de como lidar com as bactérias e como lidar com o crescimento bacteriano, que é o fato de que o crescimento bacteriano ele é exponencial, né? Embora ele não dure para sempre, por isso que existe também, nós vamos conversar sobre a curva de crescimento. Né? Então, nesse gráfico aqui ao lado, nessa tabela ao lado, nós temos aí o número de células, né, a representação
exponencial desse número de células, né, como potência de 2, e a representação visual do número de células. Né? Então, o que a gente percebe aqui é que o número aritmético do tempo de geração, ele é justamente o expoente de 2, né? Então, no primeiro, quando a gente tem uma célula vai para duas, né, a gente teve um tempo de geração, né? E, obviamente, vai ser 2 elevado a 1. Né? Então, só que a gente percebe que esse aumento do número de células ele é muito rápido, e é por isso que o que caracteriza, na verdade, o crescimento exponencial, e nesse caso, exponencial, né, de base 2. Esse número exponencial de base 2 ele pode ser representado também de maneira gráfica, né? A gente viu ali as célulazinhas representando cada etapa, né? Cada etapa, cada tempo de geração, mas o que acontece é que ao longo dos tempos de gerações os números de bactérias ficam muito grandes, né? Por isso que a gente às vezes, tem que utilizar, tem que lançar a mão, né, dos gráficos para poder demonstrar aqui o quanto que esse crescimento exponencial ele é rápido. Né? Nas primeiras 5 gerações nós temos 32 células, mas nas próximas 5 nós já vamos para 1024, nas próximas 5 a 32.000, né? E nas próximas 5 nós vamos a 1 milhão de células, né? 1.048.576 células. Para facilitar a expressão matemática do crescimento microbiano, é muito comum que o crescimento bacteriano seja representado em termos logarítmicos. Isso nos ajuda a verificar o crescimento bacteriano, porque ele transforma esse crescimento exponencial em, né, um crescimento que pode ser representado na forma de uma reta, e com isso a gente consegue, né, ter uma visão mais adequada desse crescimento, né, e que permite manipulações matemáticas diversas, né, várias análises desse processo. Mas uma coisa que chama a atenção a respeito desse crescimento exponencial é que o crescimento exponencial é uma etapa. Né? A gente está falando aqui ao longo do tempo, né? Mas as bactérias no ambiente, ou as bactérias em meio de cultura, elas apresentam um padrão de crescimento muito característico, que é as chamadas fases de crescimento. Né? Essas fases de crescimento elas podem ser representadas na curva e elas vão ter a fase lag, a fase log, a fase estacionária e a fase de morte celular. Né? Então, o que acontece em cada uma dessas fases? A fase lag é a fase de preparação intensa para que a bactéria possa crescer. Na verdade, a fase lag é a fase de síntese, é a fase de adaptação, é a fase onde a bactéria prepara o seu material genético, é a fase que a bactéria prepara as suas proteínas, os seus lipídios para poder começar o processo de crescimento. Né? Também é a fase onde a bactéria que está no meio de cultura ou a bactéria que muda de meio de cultura ela tem para se adaptar ao seu novo ambiente de crescimento. A próxima etapa é a fase log, a fase logarítmica ou a fase exponencial. É a fase onde de fato acontecem as divisões celulares e onde essas divisões acontecem na sua máxima velocidade. Essa fase log ela vai permitir a expressão do melhor tempo de geração que uma bactéria pode apresentar, né, na sua taxa máxima de crescimento. Né? E essa fase log ela vai ser extremamente influenciada, né, pelas condições ambientais, pelos nutrientes disponíveis no meio de cultura, pela presença ou ausência de fatores antimicrobianos, né, e outras questões. Né? O crescimento logaritmo na fase log ele é justamente devido à reprodução, né, por meio da fissão binária das bactérias, e se for levedura nós estamos falando de mitose. No entanto, né, à medida que as bactérias crescem, tanto por limitação ambiental como limitação nutricional ou com o acúmulo de fatores antimicrobianos, a gente chega na fase estacionária, né, que é a fase onde o número de bactérias ele não aumenta, mas também não diminui, porque o número de bactérias que estão se multiplicando é igual ao número de bactérias que estão morrendo. E com isso, essa etapa ela é chamada etapa estacionária, uma etapa onde não é detectado o aumento do número de células. E por fim, é a fase de morte, é a fase onde a população decresce no seu número justamente porque acabou né, os fatores nutricionais, acabaram, né, os
né, os substratos para o seu crescimento, ou acumulou uma quantidade tão grande de fatores antimicrobianos que as bactérias não são capazes de crescer. Essa curva ela é construída, né, por meio da medida da quantidade de bactérias ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, você vai medindo a quantidade de bactérias, né? E isso é muito comum quando você quando você coloca um determinado uma bactéria para crescer no meio de cultura e você acompanha o crescimento dela, você vai observar algo desse, obrigatoriamente ou quase sempre algo desse tipo, a menos que você esteja no meio que permite a renovação, né, do meio de cultura e que retire os elementos antimicrobianos e que acrescente continuamente os substratos para crescimento, né? Mas em condições normais, num meio estático, numa batelada única, o que nós vamos observar é isso. É uma fase lag, uma fase, né, de preparação, uma fase de crescimento exponencial, depois uma fase estacionária, onde o número de bactérias não vai aumentar, depois uma fase de redução do número de bactérias, que é a fase de morte, né? Então a gente consegue acompanhar todo o crescimento bacteriano por meio, né, das medidas de crescimento, por meio de medir o crescimento bacteriano, né? Mas a outra questão que fica, né, e que a gente tenta conversar um pouco nessa aula é como medir o crescimento microbiano, né? Cada bactéria, alga, fungo tem uma forma de fazer essa medida. E essa medida ela é muito particular, né? Uma medida que tem várias formas de medir, cada medida se adequa a um laboratório, se adequa a um propósito, se adequa a um tipo de micro-organismo, né? Então a gente tem aí, em termos de medição do crescimento microbiano, as medidas de quantificação indireta e as medidas de quantificação direta. As medidas de quantificação direta, né, a gente pode destacar aí a contagem direta no microscópio, né, a contagem no citômetro de fluxo. A gente pode também avaliar células viáveis por meio de diluições, de filtração ou do número mais provável, e pode medir de fato a massa de crescimento do micro-organismo. Já a quantificação indireta ela envolve, por exemplo, a avaliação da atividade metabólica. E aí é necessário escolher uma atividade metabólica que possa ser mensurada e que tenha relação direta com a massa de micro-organismos, né? Existe a possibilidade de fazer isso, por exemplo, medindo ATP, medindo lipídios específicos da membrana, né? E dentre outras, e, por exemplo, a respiração ou efluxo de CO2. São formas de medir a atividade metabólica e, com isso, chegar numa medida de crescimento microbiano. A outra forma é por meio da turbidimetria ou da densidade ótica, que é uma forma pelo qual a gente observa o crescimento microbiano utilizando um equipamento bastante interessante que é o espectrofotômetro. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, à exceção da atividade metabólica que ela exigiria, né? A gente vai ter chance de falar em outros momentos. Bom, vamos começar falando da contagem direta, né, por meio de contagem no microscópio. Essa contagem no microscópio ela pode ser feita utilizando um equipamento que a gente já falou na prática, que é a câmara de Neubauer. A câmara de Neubauer nada mais é do que uma lâmina de microscópio que contém um grid quadriculado de 1 milímetro por 1 milímetro, né, com diversas subdivisões, nos quais a gente consegue de fato olhar no microscópio e contar o número de células em um volume definido, porque a câmara ela apresenta uma altura específica entre a base de leitura e o local onde a lamínula vai estar posicionada. Então a gente sabe a altura e sabe a área que a gente vai estar fazendo a leitura. Com isso a gente conhece exatamente o volume, e aí é só contar as bactérias e você vai saber quantas bactérias por ml, quantas bactérias, né, por um determinado volume que você quiser. Então, nesse tipo de medida, né, a gente vai ter nesse milímetro 24 quadradinhos, né, a gente cobre isso com a lamínula. A nossa amostra ela está entre a câmara de Neubauer e a lamínula, né, a gente consegue observar aqui, né, como é que isso funciona. Existe uma altura pré-definida de 0,1 milímetro, né, e com isso nós conseguimos fazer a contagem após a visualização das bactérias ao microscópio. Então, é uma possibilidade de fazer a medida, embora não seja uma medida muito simples e corriqueira de fazer, porque, ainda mais quando a gente fala de bactéria, né, precisam ser bactérias, precisam ser células ou espécies que têm uma célula bastante grande para a gente conseguir observar corretamente no microscópio e efetuar as contagens. Uma outra forma, né, também essa forma mais
automatizada é o citômetro de fluxo, onde, né, o meio de cultura ou o meio, a amostra que você quer quantificar a bactéria, ela passa por um capilar, né? E esse capilar esse capilar é um tubo muito fino, muito delgado, que permite a passagem praticamente de uma bactéria por vez. E à medida que as bactérias vão passando, né, existe um detector de luz que vai contando, né, o número de bactérias que vão passando, né, pelo fluxo. Então ele sabe o fluxo, né, sabe qual que é o volume que está passando, justamente pela questão do fluxo, e vai contando o número de bactérias para chegar no final com o número de tantas bactérias por ml. É um equipamento muito poderoso, né, e que permite uma contagem automatizada, uma contagem direta automatizada do número de células. Bom, uma outra forma, então, de fazer essa contagem, né, seria, por exemplo, é uma contagem que se adequa muito bem a fungos filamentosos, que é a quantificação direta do peso seco. Muito comum para fungo, principalmente fungo filamentoso, né, de se crescer na placa de Petri o fungo filamentoso, depois de remover o fungo filamentoso por meio de filtração ou por meio de raspagem do meio sólido, e aí você consegue ter, né, a massa de células. A grande questão é que a massa de células, a gente pode pesar esse material e ter uma interferência muito grande da umidade ou da quantidade de água que está disponível nesse material, e com isso a gente não fazer uma quantificação correta da quantidade de matéria seca ou, né, da quantidade de células que a gente tem. Então, por isso que esse material ele é levado à secagem, né, em dessecador ou numa estufa de secagem, né, e ele é pesado e ele é mantido nessa estufa, sendo pesado constantemente até que ele tenha o peso constante. Então ele vai começar com o peso alto e o peso vai abaixar e até chegar no peso constante, né, porque a gente tem certeza que ele já perdeu toda a água que podia perder e o material tem, né, dessa forma a gente já conhece bem o peso desse material. Então a gente falou um pouco da quantificação direta, né, por meio da observação ao microscópio, citômetro de fluxo ou, né, do peso seco. Bom, a gente pode também fazer a contagem de células viáveis, né? E a contagem de células viáveis, uma das formas mais poderosas de fazer isso é por meio da diluição seriada. Mas como é que funciona a diluição seriada? Bom, a gente tem um material que tem muitas e muitas células. Se a gente tentar crescer esse material numa placa e contar, nós não vamos conseguir porque vão crescer mais bactérias do que... As bactérias vão crescer muito juntas, e assim que elas crescerem a gente não vai ter como quantificar o número de células, né? Então uma alternativa que foi proposta a isso, é de pegar justamente a nossa amostra, seja ela qual for, pode ser uma amostra, por exemplo, de alga, né? E a partir dessa amostra, a gente dilui 10 vezes, coloca 1 ml da amostra em 9 ml de caldo em um tubo, né? E faz essa diluição várias vezes. Então a gente fez a diluição aqui, 1 para 10, né? 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000, 1 para 100.000. E a partir dessa amostra que foi diluída sequencialmente, nós podemos fazer o plaqueamento desse material, né? E o plaqueamento nada mais é do que crescer esse material em uma placa de Petri, né? Na placa de Petri, cada colônia vai vir teoricamente de uma ou poucas células, que são as unidades formadoras de colônia. Então, cada colônia vem de uma célula, né? A gente vai explicar esse procedimento na aula prática, mas a ideia é justamente essa, é a gente ter, né, um número de bactérias que seja contável e que nós consigamos corrigir pela diluição. Então vamos pegar no nosso exemplo aqui, a gente percebe aqui que a terceira placa ela permitiu a contagem de 159 bactérias, mas foi uma diluição de 10 a 3, ou seja, foi uma diluição de 1000 vezes. Então quantas bactérias nós vamos ter, né? Nós vamos ter 159 vezes 10 a 3, nós vamos ter 1,59 bactérias, vezes 1,59 vezes 10 a 5 bactérias, né, unidades formadoras de colônia. A gente não pode dizer que são bactérias, porque uma colônia eventualmente pode vir de mais de uma bactéria, né? Mas foram 1,59 vezes 10 a 5 unidades formadoras de colônia por ml, porque foi o que a gente colocou, a gente plaqueou, né, 1 ml. E nesse processo de plaquear, a gente tem duas alternativas, né? A gente tem a alternativa de plaquear, de pegar a amostra e colocá-la por cima do meio de cultura sólido, que aí é um tipo de plaqueamento
spread plate, né, que você espalha em cima da placa, ou você pode colocar esse material, né, e fazer um plaqueamento do tipo pour plate, né, que você coloca 1 ml da sua amostra, e aí você coloca o meio de cultura, né, agita esse material e aí você vai permitir o crescimento das bactérias de forma diferente. A gente vê aqui do lado, com o título verde, né, um método pour plate, em que a gente coloca o material e coloca o meio de cultura por cima, agita, né, na bancada, e aí nós vamos contar as bactérias que crescem dentro do meio, né, e fora do meio. E no método de espalhamento em cima da placa, né, o método spread plate, a gente vai conseguir observar somente as bactérias que crescem na parte superior. Né. Uma outra forma de contagem de células viáveis é o método da filtração, né? Esse método da filtração, então o método da diluição é para materiais que são muito concentrados de bactérias, né? Mas existem também amostras que têm uma concentração muito baixa de bactérias, muito reduzida, né? Amostras de água, amostras que têm uma quantidade de bactéria tão baixa que, ao invés de você diluir, você precisa concentrar essa amostra. E para isso existem a forma de contagem por meio, né, da filtração, e com isso a gente passa essa amostra altamente diluída em um filtro. Vejam aqui que o filtro, aqui a gente tem o filtro e o tamanho do diâmetro dos poros do filtro. Esse diâmetro do poro do filtro é muito inferior ao das bactérias que acabam retidas nesse filtro. Com isso a gente pode pegar esse filtro depois, colocar eles, né, numa placa de Petri contendo meio de cultura e aí contar a quantidade de bactérias que estavam presentes, né. Se a gente passou, por exemplo, 100 ml nesse filtro, a gente sabe que é a quantidade de bactérias presentes em 100 ml. Um outro método de células viáveis, também muito usado, por exemplo, para algas, é o método de células, método do número mais provável. É um método que envolve mais estatística e um método que, né, nós precisamos pensar em utilizar, né, as tabelas de quantificação. Como é que funciona esse método? Nós separamos aqui 5 grupos de tubo contendo, né, um meio para diluição. Nesses grupos nós colocamos o inóculo, que é a nossa amostra, né? Então a gente coloca no grupo 1 10 ml nos 5 tubos, no grupo 2 1 ml nos 5 tubos e no grupo 3 0,1 ml em cada um dos 5 tubos. E depois nós vamos avaliar onde nós tivemos o crescimento. Então a gente vê onde é que teve o positivo do crescimento. Veja que para o grupo 1, né, o crescimento ele é manifesto pela modificação do meio de cultura, da coloração vermelha para a coloração amarela. O grupo 1, como nós colocamos 10 ml, que é uma quantidade bastante grande, nós observamos que todos os tubos apresentaram crescimento. Já para o tubo 2, nós colocamos apenas 1 ml, e com isso a gente observou que o inóculo foi suficiente para dar positivo em apenas 3 tubos dos 5. E no grupo 3, quando a gente usou 0,1 ml, a gente observou apenas um grupo, um dos tubos com o resultado positivo. Com esse resultado, com essas informações em mãos, nós vamos para a tabela de quantificação, e na tabela de quantificação a gente consegue verificar a combinação de tubos positivos, né? Com 5 para 3 para 1, o índice, né, do número mais provável é de 110, né, unidades formadoras de colônia, né, por 100 ml. Né, e esse número ele pode ser corrigido com um índice de confiabilidade de 95%, né, mas a gente normalmente utiliza o índice que foi obtido. Então, o método do número mais provável é um método muito poderoso para a contagem de células viáveis. Um próximo método, né, que é o método da turbidimetria, é um método em que a gente faz a quantificação indireta. A turbidimetria ela utiliza o espectrofotômetro. E o espectrofotômetro funciona dessa forma. A gente tem uma fonte de luz, essa fonte de luz ela atravessa um prisma que regula o comprimento de onda, né, dessa luz. Né? Para crescimento bacteriano, a gente utiliza o comprimento de onda de 660 nanômetros. Essa luz, né, nesse comprimento de onda de 660 nanômetros, ele atravessa a amostra e chega na lente, né, onde existe o detector, né, que é uma fotocélula. Quanto maior o número de bactérias, menor a quantidade de luz que vai chegar ao final. E aí a gente registra a transmitância ou a absorbância. Né? Se for a transmitância, a gente vê o tanto que passou. Se for a absorbância, a gente vê o quanto que o meio de cultura absorveu dessa luz. Né?
Mas o que a gente sabe é que quanto maior o número de bactérias, menor a quantidade de luz que será transmitida, né? Um exemplo mais prático seria esse exemplo aqui, em que a gente vê dois tubos de cultura, né? Um tubo sem nenhum crescimento bacteriano e um tubo já com a turbidez própria do crescimento bacteriano. Esses dois tubos vão ser avaliados, né, por meio da análise espectrofotométrica, né, para ver a turbidimetria, e quando nós passarmos a luz por meio do tubo que não teve crescimento microbiano, nós vamos ver uma transmitância, ou foi transmitida quase toda a luz que foi emitida, né? Mas, se houverem muitas células, né, como é o caso do nosso tubo aqui, que está bastante turvo, só uma pequena fração dessa luz vai passar. E com isso a gente consegue, né, quantificar o crescimento bacteriano, né? A gente consegue quantificar o número de células bacterianas que estão presentes, né, por meio da comparação com outros métodos, como por exemplo com o método, né, da diluição seriada. Então, são métodos poderosos, né, e que nos ajudam a, né, identificar esse crescimento microbiano. Então, na aula de hoje a gente viu, né, o crescimento bacteriano, o que é o crescimento bacteriano, a gente viu a característica de crescimento exponencial das bactérias, a gente viu as fases, né, de crescimento da bactéria, que é um tema muito importante, a gente viu cada uma das fases, lag, log, estacionário de morte. Logo depois a gente viu os métodos de enumeração de micro-organismos, né? Métodos diretos, métodos indiretos, métodos que envolvem a contagem direta, métodos que envolvem a viabilidade das células, e com isso, né, a gente percebe que a gente dá mais um passo, né, na construção dos nossos conhecimentos aqui de microbiologia. Então eu agradeço muito, né, a atenção de vocês e nos encontramos em breve na próxima aula. Então um forte abraço a todos.